para o mundo. E o Senhor disse para mim, não, é 2 Coríntios 9. Eu pensei, poxa vida, mas sempre é lido essa palavra. E quando eu fui ler o capítulo, e eu li esse versículo 7, o Senhor disse, é esse versículo. E eu descansei. Mas eu pensei que na sexta-feira eu teria a oportunidade de ler a palavra da oferta. E não fui eu, foi a irmã Marilda. E ela foi e leu essa palavra. Mas ela leu o 6, e o 8 e o 9. E não leu o 7. E o Senhor disse para mim, é essa palavra para amanhã. E chegou o sábado, me deram a oportunidade, eu fui e li a palavra da oferta. Cada um contribua segundo se propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração algumas palavras ali, que era para cada um dar a oferta conforme desejava no seu coração, conforme tinha proposto quanto que valia uma alma, quanto que valia a obra do Senhor. Foi isso. E quando eu sentei de novo lá no coral, o Senhor disse assim para mim, você vai pregar essa palavra. E eu disse, amém, mas aonde e quando? O Senhor disse, quando vier a oportunidade, eu te falo. E o dia que o pastor Iberê me disse, já que você está na escala, hoje eu pensei em você, estava eu e a irmã Kira. E ele disse, porque eu estava orando, Deus falou para eu colocar você na escala. Naquela hora, pastor, o Espírito Santo disse para mim, aquela hora. Eu falei, amém. Eu descansei no Senhor. E hoje, quando nós chegamos aqui, à tarde, nós estávamos aqui com as crianças, com os irmãos, e conversando um pouco com as irmãs, e eu disse para elas, eu creio que essa noite é uma noite de consolo. E no decorrer aqui do culto, tudo que o Senhor falou conosco através dos louvores, nós pudemos sentir nesta noite o amor do Senhor, o perdão do Senhor, a fidelidade dEle e o consolo dEle em nossas vidas. Mas o que tem a ver essa palavra? Porque lá na série, o dia que eu sentei, que ele disse, você vai pregar, ele falou para mim o que ele queria que eu falasse. Cada um contribua segundo se propôs no seu coração. E ele disse para mim lá naquela igreja, porque eu fui o primeiro que contribuí. Segundo o que ele mesmo determinou no seu coração. Dando o filho dele para morrer por nós. Aleluia. E eu fiquei maravilhada com essa palavra. Porque quando ele nos diz, cada um contribua segundo se propôs no seu coração, não com alegria e com tristeza, porque ele foi o primeiro a fazer isso. Por isso que às vezes a gente vem falar de oferta e de dízimo, todos que vêm falar têm uma dificuldade. Porque é algo difícil de falar. É algo que mexe no bolso. É algo que é difícil de quem fala. Mas quando nós entendemos que Deus foi o primeiro contribuinte do mundo, quando Ele foi o que primeiro pegou o que Ele tinha de melhor, Ele olhou para Jesus e Ele sentiu no seu coração e determinou no seu coração, eu vou dar o que eu tenho de melhor, eu vou contribuir, xaramanai, decantaramanai, para uma humanidade, o que eu tenho de mais precioso. Aí não se torna difícil falarmos de oferta, porque nós temos um exemplo. Deus não diz na palavra dele que ele doou o ouro e doou o prata. Ele diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele não diz em nenhum momento eu doei algo. Mas ele diz que ele deu o filho dele, que é o que ele tinha e tem de mais precioso.
precioso e de mais valoroso. Interessante que ele diz: cada um contribua segundo propôs. E o dia que ele falou para mim, porque eu fui o primeiro exemplo, ele disse: porque eu propus no meu coração a fazer isso por vocês. E eu parei e eu pensei: poxa vida. E às vezes é tão difícil nós fazermos algo por ele. Às vezes é tão difícil nós colocarmos a mão no bolso até mesmo para dar para a obra dele, para a salvação daqueles que ele deseja salvar. O irmão louvou aqui: eu andei sem destino, nas garras da morte, o Senhor me alcançou. Éramos uma terra seca e hoje somos um oceano. Essa foi a contribuição de Deus para as nossas vidas. Essa foi a oferta voluntária dele por mim e por você, quando ele nos deu o Consolador. Ali em Salmos 94:19, eu tenho pregado muito essa palavra. Diz que por se multiplicar os cuidados dentro do nosso coração, nós nos abatemos, mas daí nós lembramos que temos o Consolador e ele vem e ele nos reanima a nossa alma. E eu não sou enfermeira, aqui nós temos muitas enfermeiras, mas eu entendo que o que significa isso? Porque eu vejo os filmes, que quando a pessoa ela morre, que para de bater o coração dela, vem ali os enfermeiros, vem os médicos e coloca adrenalina ali na veia e já dá, sei lá, mas o que, remédio, e vem com aquele choquinho, vamos dizer assim, porque eu não sei o nome, e dá aquela carga, né, de choque, para que a pessoa volte à vida. Então isso é reanimar. E quando o Senhor diz que por se multiplicar os meus cuidados dentro de mim, eu me abato, o Consolador vem e me reanima, me traz a vida novamente, porque Ele é o consolo da minha alma. Então significa o quê? Que o Consolador, essa oferta voluntária de Deus para mim e para a tua vida, que sempre está comigo e contigo, seja em qualquer momento das nossas vidas, seja em qualquer cenário das nossas vidas, seja em qualquer circunstância das nossas vidas, esse Consolador, quando ele vê que esses cuidados, o que significa? Essas preocupações, essas angústias, essas aflições, esses temores, esses medos, esses desesperos, quando se multiplicam dentro de mim e eu me abato no meu íntimo, o Consolador vem e ele me reanima novamente, porque ele me traz para a vida em um estágio de morte, em um estágio de perda, em um estágio de desespero, em um estágio de aflição, em um estágio de angústia, em um estágio de tantas coisas que nos dominam muitas das vezes. Esse Consolador, essa oferta voluntária de Deus, ele vem e ele nos traz a vida novamente. Por que é que Deus nos deu essa oferta? Para que Deus nos deu essa oferta chamada Jesus? Por que é que nós temos esse Consolador hoje? Para que quando nós estejamos dominados por esses medos, dominados por essas preocupações, esses cuidados que dominam a nossa alma,
esse Consolador esteja ali, essa oferta voluntária, chamada Jesus, esteja do nosso lado, e Ele nos toque. Não é o choque, não é a adrenalina, não é a eletricidade, mas é Ele que vem e nos toca e diz: não temas, que eu estou contigo. É Ele que vem com aquele bálsamo e traz e derrama nos nossos corações. Aleluia, meu Rei. Eu não sei se eu contei aqui que uma amiga minha perdeu o bebê há algum tempo. Acho que eu contei, né? Eu não sei, que eu prego e daí a gente não lembra onde. Mas ela perdeu o bebezinho e uns dias antes ela tinha contado para mim toda feliz. Passou alguns dias e o Senhor disse para mim: manda uma mensagem para ela. Eu mandei, parei tudo que eu estava fazendo e mandei. E eu mandei e falei: oi amiga, como que você está? Você e o teu bebezinho? E ela me mandou um áudio dizendo assim: eu perdi. Ela estava arrasada. Arrasada. E ali ela me mandou muitos áudios e falou para mim: eu não tenho força de orar, eu não tenho força de ir na igreja, por que Deus fez isso comigo? E foi um longo diálogo. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: diga, fale para ela. E eu falei: que dura coisa o Senhor me pediu, mas eu preciso falar. E eu disse para ela: eu só tenho uma coisa para me te dizer. Eu tentei de tudo. Tudo que eu tinha, eu tentei falar para ela. Eu disse: minha amiga, só cuida para você não pecar contra o nosso Deus. Porque no final de tudo, Ele é o único que sempre está lá. Quando todos nos falam, quando não tem mais palavra para nos confortar, Ele é o único. E ela não gostou, ela só me mandou amém, uma mãozinha. E aí eu mandei outra mensagem, disse: eu estou aqui para quando você precisar. E passou 2 dias, eu fui, orei por ela, chorei na presença do Senhor. Ela é minha amiga de infância. E 2 dias depois, eu abri ali o Facebook, estava lá nas redes sociais dela: a dor que me mata é a dor que me cura. Eu falei: meu Deus. E aí eu tive a oportunidade de ir para Curitiba, que era de lá. Uma semana depois, eu cheguei na casa dela e eu disse: eu quero saber, aonde foi que você leu aquela frase? Ela disse: eu não li em lugar nenhum. Mas no momento do desespero, que eu estava somente eu, o Espírito Santo falou para mim: filha, essa dor que está te matando é a mesma dor que eu estou te curando. É o único que nos resta. É o único que nos entende. É o único que nos compreende. É o único. Essa semana a pastora atendi uma mãezinha. Ela perdeu o bebezinho. E ela chegou e ela disse assim para mim: alguém falou para mim: para com isso, menina. Você nem viu a criança. Você nem conhecia. Você está chorando porque você é uma boba. Eu olhei para ela e eu disse: mas há um que tem um filho, que sentiu a dor da perda, e que ele entende a tua dor. Ninguém nos compreende como esse Consolador. Ninguém nos entende como essa oferta voluntária de Deus. Ninguém nos ama como essa oferta voluntária de Deus. Ninguém nos aceita como essa oferta voluntária de Deus. Ninguém nos acolhe como essa oferta voluntária de Deus. Ninguém está ali tão presente como essa oferta voluntária de Deus, chamada Jesus Cristo. Esse que um dia nós veremos além do rio azul. E olharemos para Ele. Enquanto vocês louvavam esse louvor, o Senhor dizia bem para mim, bem assim, ali no primeiro louvor, no segundo, que hoje o Senhor vai curar pessoas
orfandade aqui. Porque nós não somos mais rejeitados. Nós não somos mais abandonados. Se um dia alguém te rejeitou, se um dia alguém te abandonou, desde o ventre, ou depois, o Senhor disse para mim: eu vou curar a orfandade nessa noite. Porque hoje nós não somos mais. Porque um dia, eu acho que acabou aqui. Posso falar sempre? Hoje nós não somos mais órfãos. Eu vou falar. Hoje nós não somos mais órfãos, irmãos. Hoje nós temos um Consolador. Nós temos um Pai. Nós temos um amigo. Nós temos um Deus. Nós temos um ajudador. E é por isso que nesses momentos que se multiplicam os cuidados dentro de nós, nós precisamos crer que o Consolador está conosco. Em Salmos 16, 2, que eu gosto muito dessa palavra, Davi falou assim: no primeiro ele pede para Deus socorrer ele, porque ele crê em Deus, no primeiro versículo do Salmo 16. Mas no segundo versículo ele diz assim: porque a minha alma te aceitou, te escolheu como Salvador dela, como Senhor e Salvador dela. Davi falando em Salmos 16, 12. Mas lá no Salmos 43, versículo 8, quando ele estava passando num momento de desespero também, quando se multiplicou dentro dele seus cuidados, ele disse o quê? Por que te abates, ó minha alma? Fez uma pergunta para ela. Por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? E lembrou ela: espere em Deus, porque você ainda haverá e a louvará. Mas ele estava dizendo que: ei, alma, lembra lá no Salmos 16, no capítulo 2, quando você aceitou Jesus como teu Salvador e o teu Senhor? Por que agora no Salmo 43, no versículo 8, você está abatida e está desesperada? Se um dia você aceitou Deus como teu Senhor, Ele lembrou ela. E aí no Salmos 94, 19, que nós lemos, diz que por se multiplicar os cuidados dentro de mim, o Consolador me reanima. Aleluia. A minha alma. Está tudo aqui. Ele cuida de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida, em todos os instantes da nossa história. O Senhor cuida de nós. Aleluia. Ele sempre está presente. Eu já contei para vocês meu testemunho, não vou contar ele hoje de novo. Mas a primeira vez que o Senhor usou alguém para falar comigo, Ele falou algo ao meu respeito. E aquela irmã Josefina, lá de Curitiba, Deus usou ela para dizer assim para mim: lembra quando você entrava debaixo daquela cama para você não morrer? Aos 4 anos de idade, quando seus pais estavam brigando e eles jogavam faca um no outro, eles pegavam a minha irmã e eles agrediam, Deus usou aquela mulher para falar para mim: lembra quando você se escondia debaixo da cama? Todas as vezes eu sempre estive contigo. Eu nem me lembrava disso. E eu conheci o Senhor aos 21 anos de idade. Mas Ele me conhecia antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. Porque em Salmos
4 diz que antes da fundação do mundo Ele já havia nos elegido, nos extraído dele. Em Salmo 139, a partir do versículo 16, ele diz que ainda quando nós éramos uma substância informe dentro do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e já estava determinando todos os dias da nossa vida, como esse dia de hoje. Aleluia, Jesus. Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará comigo e com você, ainda que nós não o veja, ainda que nós não o perceba, ainda que nós não o conheça, ainda que nós não o entenda, mas o Senhor sempre está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E eu vou encerrar te dizendo que no dia do velório, do enterro da minha mãe, quando eu cheguei naquele lugar, eu estou contando, não é porque eu preparei isso, é porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que eu olhei aquela multidão e eu fiquei para trás, eu fiquei sozinha. A minha sogra estava ali perto de mim. Estava chovendo, estava nublado, todo mundo lá na frente, e eu sozinha, porque eu sempre fui a filha rejeitada, a irmã rejeitada, a desprezada da família, que mais deu problema. E no velório da minha mãe foi assim que eu fiquei. Meu esposo estava lá com a minha filha na frente, todo mundo na frente, e eu sozinha. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim: filha, acima dessas nuvens escuras, nubladas, pesadas, há um sol que brilha. E eu estou contigo, você não está sozinha. Aleluia. E é isso que tem me mantido de pé todos esses anos. E é isso que tem sido a razão do levantar, a razão do prosseguir, a razão do não desistir, a razão de lutar, a razão de perseverar, a razão de renunciar, a razão de querer ser melhor, a razão de amá-lo incessantemente. Glória a Deus. Porque Ele está conosco. Aleluia, Jesus. Porque Ele sempre estará conosco. Então que nessa noite, o Senhor, pelo teu tão grande amor, console, conforte, abrace, alegre, anime, ajude, fortaleça a cada um de nós. Aleluia, Jesus. Cada um de nós. Porque se cada um pudesse vir aqui hoje dizer a verdade, irmã, naquele dia que eu passei por isso, no momento de maior desespero, o Senhor estava comigo. E Ele estava comigo e contigo, nos abraçando nessa noite. Esse amor, essa oferta involuntária que o Senhor nos deu, propôs no seu coração dar algo para nós, deu o que Ele tinha no meu caminho. Se isso não é amor, eu desconheço. Então nunca mais se sinta órfão, só. Se passa os pensamentos na tua mente, um dia me abandonaram, um dia me rejeitaram, um dia me deram, um dia isso, um dia aquilo. Não. Lembre-se que você é amado, você é cuidado, você é protegido. Aleluia. E o melhor de tudo isso, você é aguardado por Ele. Vamos orar? Vamos orar. E vamos dizer ao Pai: obrigado. Aleluia, Senhor.